Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Hoje alguém aqui veio pela primeira vez na casa? Não. Tá bom, então sejam todos bem-vindos. Então a maior parte das pessoas já sabe os recados habituais, né? E só lembrando da nossa campanha de cesta básica, ainda nós estamos precisando de arroz, óleo, feijão e café, porque a nossa casa ajuda cerca de 70 famílias. Quem puder colaborar será bem-vindo, né? Lembrando que também às sextas-feiras nós temos o nosso grupo de apoio ao dependente químico e familiar. Então, se alguém souber de alguém que está passando por essa dificuldade, pedimos a gentileza de encaminhar aqui para as sextas-feiras. E às 9 horas, nos domingos, no primeiro e terceiro domingo do mês, nós temos o grupo de apoio a gestantes também, que tem começado na casa aqui. Também a gente queria dizer que recentemente nós vamos começar o trabalho com a juventude. Nós estamos ainda estruturando esse trabalho. Quem souber de algum jovem que queira participar, já vai dando um toque lá para a gente poder compor o nosso grupo. A gente está estudando ainda como vai ser, né? Então, queridos, vamos então fechar os nossos olhos para poder iniciar os nossos trabalhos. Agradecemos ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo. Pedimos o plano espiritual aqui presente possa nos ajudar em nossas necessidades, para que possamos sair daqui fortalecidos, esclarecidos em relação às angústias, aos problemas que temos no dia a dia, que possamos por alguns momentos passar aqui cultivando a paz, a serenidade, para que amanhã possamos retomar mais uma vez os nossos trabalhos, as nossas atividades, com a confiança e a certeza de que tudo caminha, que tudo vai seguir o seu destino, de acordo com o que nós formos construindo. Que nós possamos aqui nos fortalecer, mais uma vez, ouvindo palavras e ensinamentos. Que assim seja. E hoje nós temos a grata surpresa de receber o Gessé, né, que vai nos falar hoje do livro Momento Espírita. O tema é Reparando Débitos. Seja bem-vindo, viu? Gente, boa noite. Boa noite. Nós vamos trabalhar um tema aqui, conforme foi dito, reparando débitos. E aí hoje eu vou começar lendo um trechinho do... Existe erro irreparável? Será que acontecem tropeços na vida que jamais poderemos ressarcir? Quando nos damos conta de alguma atitude errada, de uma ação desmedida, é natural que busquemos reparar o erro. Quando nos conscientizamos do engano, a consciência, por processo natural, nos pede para ressarcirmos perante a vida o que dela, de uma ou de outra forma, extorquirmos. Então, nos armamos de coragem, humildade e entendimento para buscar os meios de corrigir o erro. É verdade que, porém, não raras vezes, as situações onde essa reparação acontece não se mostra tão simples ou corriqueira. E aí nós começamos a trabalhar com essa ideia hoje. Todos nós cometemos erros. Não tem ninguém que não cometa erros. Aliás, é justamente esse o motivo da nossa vivência aqui. Nós erramos, nós tropeçamos, nós reparamos esses erros e na medida em que nós fazemos isso, nós melhoramos. É esse o objetivo da vida. É claro que eu simplifiquei demais, mas é exatamente isso. Nós, o tempo inteiro, cometemos erros. É parte da natureza humana. Nós estamos aqui justamente para... Na medida em que nós nos relacionamos uns com os outros, vivemos em sociedade, nos digladiamos, caminhamos juntos, somos solidários, nós cometemos erros. A gente magoa pessoas, nós abandonamos pessoas, nós humilhamos pessoas, nós também fazemos coisas boas, né? Damos a mão a alguém, sorrimos a alguém, estabelecemos conexões que vão levar essa outra pessoa adiante ou, de alguma maneira, empurramos essa pessoa para baixo e cometemos erros. Muitas vezes, esses erros são pequeninos.
Outras vezes são erros absolutamente grandes, que são difíceis de serem reparados. Mas daí vem a grandeza humana. Quando nós reconhecemos de um lado que erramos, e do outro lado existe alguém disposto a ouvir a nossa reparação, a gente pode estabelecer aí um elo, e aí essa situação pode ser amenizada. Mas existem situações em que o erro é tão grande que ele é difícil de ser reparado. E aí, não tem saída? O que acontece nessas situações? Particularmente, eu gosto de histórias. Histórias da vida das pessoas, histórias em que as pessoas se encontram ou se desencontram, histórias de amor, dramas, comédias. Eu gosto de histórias. Desde criança, eu gostava muito de ouvir pessoas contando histórias. E eu aprendi que essas histórias, sejam ficção ou sejam histórias reais, elas trazem ensinamentos para a gente. Todas elas. Né? Aquelas histórias que nós lemos nos livros, ou que nós vemos em algum lugar, ou que nos contam, ou as histórias das pessoas que estão ao nosso redor. Eu aprendi desde pequeno, eu acho que é assim com a maioria das pessoas, que essas histórias, elas trazem ensinamentos de vida. Se você prestar bem atenção nas histórias, elas se encaixam em situações que você já vivenciou. Né? Elas trazem para você ensinamentos, você tem que prestar atenção nelas. Elas não podem passar simplesmente, você precisa prestar atenção nessas histórias. As de ficção nos trazem alguns componentes. As histórias das pessoas que estão ao nosso redor trazem outros componentes. E com o passar do tempo, o que nós aprendemos? As pessoas mais velhas são muito mais experientes nisso. O que a gente aprende? Que as histórias das pessoas que estão ao nosso redor, elas nos trazem lições. Elas trazem lições para as pessoas que as vivenciam. E para aqueles que prestam atenção, elas também nos trazem lições. E aí as pessoas mais sábias, né, as pessoas que prestam atenção nas entrelinhas, muitas coisas não estão naquilo que, como diria, entre aspas, está na cara. Aquilo que está nas entrelinhas. Se você prestar atenção, você começa a perceber sinais. Você percebe sinais nas coisas que você está vendo. Você começa a prestar atenção no que aquilo não quis dizer de fato, de cara. Mas se você prestar atenção, ela vai te trazer alguns sinais que são experiências de vida e são sabedorias que você acumula para você. E aí, o que acaba acontecendo com a gente? Você começa a perceber que as escolhas das outras pessoas e as suas próprias escolhas vão te levar a determinados caminhos. Esses caminhos, essas escolhas, elas vão trazer determinadas consequências. Você percebe isso na vida, na sua própria vida, com certeza. Né? Quem de nós aí, as pessoas que já viveram mais de 40, né? Estou vendo aqui que tem pessoas de várias idades. Né? Tem pessoas bem jovenzinhas e tem pessoas que já passaram dos 40, como eu já passei. Né? Mas assim, as pessoas que já passaram dos 40, dos 50, dos 60, essas pessoas, elas trazem acumulada já vários sinais que elas viram nelas mesmas e nos outros. E aí, elas já sabem onde é que vai dar. Você já fala assim, quando você vê uma situação, você já fala assim, eu já sei o final dessa história. Eu sei onde isso vai dar. Não é? Não é que você sabe porque, é porque você já viu. Até tem algumas pessoas que brincam, eu já vi esse filme antes. Não é? Você já sabe onde vai dar aquilo. São sinais que você aprendeu a ler. As escolhas que nós fazemos na nossa vida nos levaram ao que nós somos hoje. Não é? As escolhas que nós fizemos agora, na atual encarnação, nestes 40, 50, 60, 70 anos, ou escolhas mais difíceis que nós fizemos em outros tempos, elas também vão nos levar ao que nós somos hoje. Só que muitas vezes, quando nós enfrentamos o reequilíbrio, o que nós somos é resultado do que nós pensamos, do que nós fazemos, do que nós falamos, o que nós somos hoje, independentemente do que seja, é resultado das nossas próprias ações. Não dá para nós fugirmos disso. Quem já teve contato com as verdades espirituais já aprendeu algumas coisas delas, porque nós só arranhamos
algumas coisas, já sabe que não é possível fugir das escolhas que nós fazemos. Né? Quando eu começo a me lamentar de alguns aspectos da minha vida, eu sempre lembro a mim mesmo que são escolhas que você fez. Você fez essas escolhas. Né? Então, não adianta se lamentar. Ó, imperfeito, enfrenta a tua luta. É a tua luta. É a tua luta. Assim como cada um de nós tem a sua. Né? Eu tenho as minhas, cada um de nós aqui tem as suas. É a nossa luta. Esta luta foi uma escolha nossa. Aí a gente fica, né, querendo, às vezes, bradar aos céus, tentando achar culpados para as nossas escolhas. A nossa vida, o resultado da nossa vida, em quaisquer aspectos, segundo o que nós aprendemos e pelos sinais que nós verificamos em nós e nas pessoas que estão ao nosso redor, são resultados das nossas escolhas, de agora ou de antes. Bom, eu estava falando sobre escolhas e sobre histórias, né? Que eu gosto de histórias. E aí, eu estava preparando a palestra e eu estava falando de escolhas difíceis e a dificuldade, às vezes, de reparar algumas coisas que a gente faz na vida. Você faz, mas depois para reparar aquilo é complicado, não é? O leite, quando ele é derramado, é difícil você recompô-lo no mesmo estado anterior, né? As penas lançadas ao vento, depois de lançadas, é difícil de você recolhê-las. Então, uma vez que você efetivou uma ação, essa ação vai gerar uma reação contrária e esta ação trará consequências. Mesmo que você se arrependa da sua ação, e isso é louvável, é importante, mesmo assim, ficarão os resquícios da sua ação, porque na medida em que você agiu, você vai colocar algo em movimento. E esse algo em movimento vai retornar para você de uma forma ou de outra. Não é? As coisas boas que nós semeamos voltam a nós. Em forma de bondade, de paz, de harmonia, de equilíbrio. As coisas não tão boas que nós espalhamos também voltam para nós. Mas aí vai voltar de um outro jeito. Da maneira como você espalhou, ela volta para você. Você vai retornar. É lei de causa e efeito. É uma das coisas que nós aprendemos. Essa é uma das leis do universo. A gente, às vezes, se pega naquela ideia de sofrimento. Ah, alguns falam assim, o espírita gosta muito de falar em sofrimento, como se o sofrimento fosse uma... Não é um sofrimento apenas porque existe algo de mórbido no plano espiritual que nos faz sofrer. É o sofrimento que leva ao reequilíbrio. Na medida em que nós sofremos, a dor ela serve de breque para nós. E aí existe um equilíbrio entre o abuso e a carência. Né? Abuso em todos os sentidos, carência no outro sentido. Uma coisa vai equilibrar a outra. E isso vai servir de freio para nós. Aquilo que muitas vezes nós reputamos como um sofrimento imposto pelo alto, ele não é imposto pelo alto de uma maneira abusiva. Serve apenas como mecanismo de reequilíbrio das nossas próprias ações. E aí você dá um breque naquele procedimento. Às vezes a dor, ela serve para nos lembrar de que é necessário reajustar o nosso caminho. Né? Aí eu estava lembrando, né, das histórias em relação a... E eu me lembrei de um filme que passou... É um filme... Depois eu fui pesquisar, eu lembrei que ele era antigo, mas eu não lembrava qual era o ano. Aí eu fui pesquisar, né? O filme é de 1986 e é um filme estrelado por aquele ator Robert De Niro. O filme chama-se A Missão. Né? Um filme interessante, viu, de ser visto. É a história de um nobre espanhol do século XVIII e que vivenciava a absoluta violência. Ele era um homem violento. Ele era um homem violento e ele espalhava violência. Era da nobreza espanhola e ele ganhava muito dinheiro com a escravização de seres humanos. Né? No século XVIII, a sociedade da época não reputava como anormal escravizar outros seres humanos. E a escravidão da qual nós estamos falando, não é a escravidão necessariamente, quando a gente fala em escravidão, todo mundo já lembra de escravidão negra, né? Mas a escravidão, o primeiro tipo de escravidão havido aqui nas Américas é a escravidão indígena. Né? A partir do século XVI até o século XVIII, mais ou menos, houve muita escravidão indígena. Depois,
a escravidão indígena é substituída pela escravidão negra, né? Como mão de obra aqui nas Américas e principalmente no Brasil. Eles reputavam isso como normal. Muita gente ganhava muito dinheiro com isso. Havia traficantes de escravos. Os bandeirantes paulistas, né, aqui na própria sede da São Paulo da Garoa, os bandeirantes paulistas, qual era a principal atividade deles em São Paulo? Né? A gente aparece eles lá com aquela chapelão, botas de couro, aquela vestimenta bonita, aquele olhar altivo, e a gente acha que a vida aqui no século XVI era assim, maravilhosa. Não era, não. A principal atividade desses homens era a brutalidade, porque eles viviam em ambientes absolutamente selvagens, era a vivência, como é que eles ganhavam dinheiro? Principalmente com aprisionamento, né, e matança de aldeias indígenas para aprisionamento. Eles aprisionavam indígenas e vendiam seres humanos como escravos, né? Isso era comum aqui e no lado espanhol também até um certo período da história. Depois isso mudou um pouquinho, né? Mas enfim, o fato é que esse Mendoza da história, ele era um traficante de escravos e era um homem muito violento. E ele acaba, por ciúme de disputa por uma mulher, ele acaba matando o próprio irmão. O irmão era diferente dele. O irmão não era um nobre também, vivia das riquezas da escravidão, mas ele não era tão violento quanto o irmão mais velho. E o irmão mais velho mata o irmão mais novo pela disputa da mulher. Mas ele é tomado de um remorso tão grande pela morte do irmão, né, depois que ele comete o ato, porque ele não pode se controlar, não consegue controlar a sua ira e o seu ciúme, ele comete o ato da violência e mata o irmão. Mas ele mergulha numa culpa muito grande. Ele mergulha num estado de arrependimento muito grande. E aí ele resolve se redimir. O irmão voltaria? Não, ele matou o irmão, ele tirou a vida do irmão. É uma das coisas mais difíceis de serem reparadas, é quando alguém tira a vida de outro ser humano. Porque você interferiu com uma série de fatores que, uma vez desencadeado, você não tem na sua mão elementos para resolver esse problema. Você pode até se arrepender, né, sinceramente, mas você terá que reparar esse erro. O reequilíbrio de uma morte, de você tirar uma vida, é um reequilíbrio muito difícil. Mas ele estava disposto a pagar qualquer preço para se redimir. E aí desencadeia-se o filme. Ele se torna jesuíta. Por isso que o filme chama-se A Missão. Ele se torna jesuíta. Os jesuítas no século XVIII, eles entendiam que os indígenas poderiam ser repositários da fé cristã católica. E, portanto, eles entendem que os indígenas eram, de certa forma, puros e que poderiam receber a fé cristã católica. E os jesuítas, então, defendem os indígenas contra a escravidão. Né? Então, um dos papéis dos jesuítas no século XVIII era esse, era defender os indígenas da América contra a escravidão. Mas tinha muita gente que queria a escravidão. Né? Os colonos aqui da América que vieram para cá, a mão de obra mais disponível era a mão de obra escrava indígena. Portanto, eles queriam escravizar aqueles homens, sim. E acharam vários argumentos para fazer isso. Acharam vários argumentos, né? E recorreram, inclusive, até a violência para fazer isso. Os jesuítas lutaram contra, mas é uma luta muito terrível e difícil, porque eles, jesuítas, não poderiam usar a violência, né? Eles teriam que usar o convencimento. Era uma luta complicada. Né? Por isso que tem lá no Rio Grande do Sul, tem lá os 7 povos das missões, né? Que é exatamente dessa época. Bom, só para terminar a história, a dificuldade maior deste nobre era, primeiro, refrear os seus impulsos de violência, porque ele era um homem violento, mas na medida em que ele vestiu o manto de monge jesuíta, ele tinha que refrear esse sentimento. Outra coisa, os jesuítas são chamados de padres soldados, né? Então eles têm uma hierarquia muito rígida, até hoje, né? Eles têm uma hierarquia muito rígida. Portanto, a obediência para eles é absolutamente necessária. Este homem era um homem, Mendoza, era um homem orgulhoso, que não gostava de acatar ordens de ninguém. Né? Ele dava ordens, ele não acatava ordens. Só que como jesuíta, ele era obrigado a receber ordens. Então ele teve que se submeter a um processo
de terrível dor, para se reeducar, para de alguma maneira tentar reparar, ele mesmo fez isso para ele, foi ele que decidiu isso, ninguém o obrigou, mas ele estava tentando se reparar o erro que ele cometeu, que era da morte do irmão. No final, não devo contar o final, né? Mas o fato é que ele leva esta dificuldade de se auto-reeducar até o limite máximo. Né? Então, assim, a morte do irmão leva ele a esse processo de tentativa de modificação dele próprio. Né? Obediência e controle da ira. Outro livro importante nesta mesma linha, que não é espírita, porque às vezes a gente olha só as obras espíritas e aí a gente começa a achar que as obras espíritas são diferentes dos sinais que você recolhe nas histórias em outros lugares. Não são, não. Depende da maneira como você olha. Nós precisamos aprender a recolher sinais em todos os lugares. Né? É claro que há coisas que não nos interessam absolutamente, porque você não tira nada daquilo, mas há outras coisas que você tira lições preciosas. Jack London é um escritor norte-americano do século XX, final do século XIX, início do século XX, grande romancista. E ele escreveu várias obras, um dos grandes romancistas da literatura norte-americana. Ele escreveu várias obras, eu particularmente gosto muito das obras dele, e uma das obras dele me chamou a atenção. Ele não é espírita, de jeito nenhum. Ele não é espírita. A mãe dele tinha contato com as ideias espíritas e com a ideia da reencarnação. Mas a mãe dele nunca conseguiu convencê-lo. Ele era um cético. E era um grande escritor, um homem de grande cultura, vivenciando coisas no mundo inteiro. Para escrever as obras dele, ele mergulhava no local onde ele estava escrevendo as obras. Então, se ele fosse escrever uma obra sobre um personagem que vivenciou um navio, ele queria saber como era o trabalho do estivador nos navios, e ele entrava nos navios, se colocava lá no meio da tripulação, porque ele queria entender como é que aqueles homens viviam. E assim ele conseguiu escrever obras maravilhosas. Ele escreveu uma obra, no início do século XX, chamada O Andarilho das Estrelas. Ótima obra, aconselho todos aí, quem puder, vocês vão gostar, porque é um romance, é uma obra de ficção, mas baseados em relatos de um prisioneiro da penitenciária de San Quentin. Né? E esse prisioneiro foi condenado à morte porque ele havia matado um outro homem. Ele era um engenheiro agrônomo que havia matado um outro homem de uma maneira absolutamente violenta e foi preso e condenado à morte. Tanto que depois ele acabou sendo enforcado mesmo. Naquele período, início do século XX nos Estados Unidos, mais do que hoje, até hoje tem estados lá que tem pena de morte, mas é mais raro, né, de haver execuções. Né? Mas no início do século XX eles faziam isso. E ele foi, de fato, condenado à morte. O que chamou a atenção do Jack London foi que este homem, ele começaram a contrabandear de dentro do presídio para fora escritos feitos por ele, onde ele supostamente entrava numa espécie de transe e ele relatava vidas anteriores. Né? E o Jack London foi investigar essa história. Ele achou muito estranho, ele caiu na mão dele os manuscritos e ele foi investigar porque ele achou a história muito interessante. E ele conversou com o homem ainda antes do homem morrer, ele teve várias entrevistas com ele e tal, e depois escreveu um romance que virou um romance, né, até de certa forma muito badalado aí no meio literário. E basicamente era o seguinte: o homem, que não é espírita, o prisioneiro, nem o Jack London é espírita, eles toparam com histórias de vidas sucessivas. Basicamente, a história desse homem é a seguinte: ele, entrando em estado de transe, ele visitava vidas passadas, onde ele havia vivido. E o que ele próprio, o personagem, que era o homem lá que morreu, o que ele próprio descobriu? Que ele tinha um problema na vida dele que era recorrente em várias reencarnações. Ele não conseguia controlar a ira e uma vez tomado pela ira, ele matava. Isso aconteceu em várias existências, não em uma só. O que é interessante é que nós, que estudamos um pouco a doutrina espírita, você percebe exatamente isso, que as reencarnações, elas trazem tendências. Nós, não é porque, né, a pessoa desencarnou, virou santo porque desencarnou. Não, elas são exatamente como elas são hoje. Só que assim, nós trazemos tendências.
tendências boas e tendências não tão boas. E nós vamos modificando essas tendências ao longo do tempo. O que acontece conosco? A gente luta conosco mesmo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós temos tendências, e cada um de nós conhece aí os seus fantasmas, né? Quando a gente olha para dentro de nós, nós sabemos onde estão os nossos fantasmas, e a gente sabe onde a gente tem que melhorar. Né? A gente sabe, fala, puxa, eu preciso melhorar nisto, naquilo, nossa, eu vou e voto nisso. E o que esse homem descobriu? Que um dos grandes problemas dele era exatamente esse, a ira incontrolável. Em várias existências, ao longo de milhares de anos, ele reencarnava sucessivamente em situações as mais díspares possíveis, em civilizações diferentes. E na medida em que ele reencarnava, ele sempre topava com o mesmo problema. Provocado ao extremo, numa situação de extrema tensão, ele não conseguia se controlar. E quando ele intentava, ele acabava tirando a vida de outro ser humano. Né? Fez isso de uma maneira muito mais frequente no passado. Nas várias existências ele conseguiu dominar o impulso para fazer isso de forma menos frequente, mas agora ele era um homem até altamente instruído, era um engenheiro agrônomo, né, professor de agronomia, que foi preso porque matou outro homem. E o mais interessante, e aí é que entra o Jack London, ficou impressionado. Das várias existências que ele relatou, teve uma em especial, em que ele dizia que ele havia deixado marcas de um momento em que ele ficou preso numa ilha lá. E ele ficou preso numa ilha um tempo e ele deixou marcas lá. E eles foram procurar e encontraram de verdade isso. Parece que isso está exposto no Museu da Filadélfia, nos Estados Unidos. É até relacionado à obra do Jack London. Mas, basicamente, por que eu lembrei dessa história? Porque eu lembrei que nós temos tendências que são difíceis. São escolhas que nós fazemos. Não é porque Deus impôs, o destino te impôs. Você fez escolhas, porque você tem tendências que você ainda não conseguiu controlar. E aí você vai fazer escolhas, e essas escolhas vão te gerar vai gerar um contrapé. Né? Você faz a escolha, mas haverá uma reação contrária. E aí você, né, no caso dele, ele tirou vida e a vida dele acabou sendo tirada também, pelo menos nessa última existência que foi relatada. Né? Então, assim, e aí a ideia é a seguinte, nós, e claro que eu estou colocando a ideia extrema, porque matar é uma ideia extrema, né? E nós temos outras questões que não são tão extremas assim, mas que são também, que afetam muito a nossa vida, e elas trazem consequências. Todas as nossas escolhas trazem consequências. É a lei de ação e reação. Assim como tem leis físicas que governam matéria, né, e que a ciência estuda constantemente, existem leis morais que regem o nosso crescimento em direção à luz. Todos nós estamos fadados à luz, todos. Mas o caminho de todos, ele não é sempre em linha reta. Né? Ele vai, por quê? Porque nós temos os desvios que nós mesmos criamos. Na medida em que nós vamos caminhar em direção à luz, mas nós começamos a fazer desvios, nós podemos demorar mais ou menos para chegar no nosso objetivo. Mas todos nós estamos fadados a cumprir esse objetivo. Né? Na medida em que a dor nos visita, as dificuldades nos visitam, nós nos reequilibramos. E aí a gente vai melhorando pouco a pouco. É a lógica da vida. Né? Jesus ensinava muito sobre estas questões, embora ele não falasse diretamente. Na maioria das vezes falava por parábolas, né? Pequenas histórias que trazem o ensinamento. E aí ele trazia, né? E Jesus colocou várias situações onde essa lei de ação e reação, ela é colocada claramente, né? Situações em que quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Sempre tem. Jesus coloca várias frases no Novo Testamento onde ele demonstra a validade de uma diretriz, é uma diretriz espiritual que serve para todos nós. Não tem como nós fugirmos dela. Não tem. Agora, é culpa de alguém? É culpa de alguém? Essa coisa, às vezes a gente sempre fica tentando achar culpa nos outros, né? Na verdade, são nossas escolhas. É por isso que a gente precisa cada vez mais nos conhecer.
para saber onde é que nós pisamos. E na medida em que nós fazemos as nossas escolhas, assumirmos a responsabilidade pelas nossas escolhas. E aí parar de se lamentar, porque às vezes a gente lamenta e perde tempo se lamentando. É claro que as dificuldades da vida, elas são enfrentadas. Na medida em que a gente enfrenta, a gente vai ficando cada vez mais forte, né? A gente enfrenta, toma pancada, ora, pede ajuda, vai no centro espírita, pede ajuda de várias formas, e aí você vai e, né, às vezes se lamenta um pouquinho porque ninguém é de ferro, né? Aí você, não é? Mas aí você cai na real e fala assim, não, eu preciso me reequilibrar, eu preciso, né, preciso continuar a minha luta, eu preciso continuar o meu caminho, e aí você se reergue à custa de muita oração. Os amigos da espiritualidade sempre dispostos a nos ajudar, mas a escolha é nossa. A escolha é sempre nossa, né? Nem Deus invade o livre-arbítrio das pessoas. Você fala assim, mas você está falando aí que nós somos obrigados a reparar, então existe destino. O destino, entre aspas, ele é escrito por nós mesmos. Na medida em que nós agimos lá atrás ou agimos hoje, nós estamos construindo um certo, entre aspas, destino. Mas fomos nós que construímos. Ele não foi imposto a nós por uma força exterior absolutamente ilógica. Né? Essa lógica ela é construída por nós. Então, o que nós somos hoje, o que nós vivenciamos hoje, foi construído por nós ontem. O que nós vivenciaremos amanhã, nós estamos construindo agora. Não tem como fugir disso. É escolha. E na medida em que nós escolhemos, nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Aí alguém pode, só para encerrar, alguém pode dizer assim, mas então não tem jeito? Então se eu cometer alguma coisa, eu estou frito. Olha, nós vamos ter que reparar, claro. Mas é possível abrandar. Como que é possível abrandar? Primeiro, pela bondade do alto. Segundo, de novo, pelas nossas escolhas. Por quê? Você cometeu o erro, mas você está sinceramente disposto a reparar esse erro? Com todos os ônus que isso vai acarretar? Você está sinceramente disposto? Então você mesmo, vai reconstruir o seu caminho, não vai? Você não vai tentar reconstruir o caminho? Na medida em que você faz isso, você vai gerar novas forças, só que dessa vez são forças benéficas ao seu caminho, que vão abrandar aquilo que você teria que reparar. Então, é claro que você terá que reparar. Se você tirar a vida, por exemplo, eu estou colocando exemplo extremo, né? Você tirou a vida de uma pessoa, imagine as inúmeras variáveis numa possível equação de você tirar a vida de uma pessoa. Você tirou a vida daquela pessoa, mas você obstou o caminho daquela pessoa de alguma maneira. Você, de alguma forma, criou variáveis em relação a filhos que essa pessoa pode ter, a netos que essa pessoa pode ter, a eventuais pessoas que estariam, talvez, programadas para renascer a partir dessa pessoa. Nossa, imagina as variáveis disso. Né? Então, na medida em que você... Só que o ato é impensado. Né? Na hora que você fez o ato impensado. Mas olha as inúmeras variáveis. Para você reparar isso, vai ser complicado. Né? Você precisa mesmo da bondade do alto para conseguir, pelo menos, lidar um pouquinho com essa situação. Agora, que isso vai te causar sofrimento? Vai. Claro que vai. Né? Agora, mas eu estou preso, então eu estou fadado à condenação. Não, porque na medida em que você cria outras ações benéficas, tentando se reconstruir e se reerguer, né? Modificando o seu comportamento, modificando o seu pensamento, gradativamente, porque ninguém faz isso de uma vez, de uma hora para outra, você criou outras forças, desta feita, forças benéficas, que irão de encontro àquelas outras forças que não são tão boas, mas vão ajudar a reequilibrar aquilo. Então, não é possível fugir da reparação, mas é possível abrandar. Então, nada é insolúvel. Se fosse uma vida apenas que nós tivéssemos, aí seria praticamente impossível em alguns casos. Mas, como nós temos várias vidas, é possível aos poucos você reparar isto. Não é? Por isso que Jesus ensinava o valor do perdão. Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás com ele no caminho. Por que Jesus falava isso? O perdão hoje é até matéria terapêutica. Né? Os médicos, os psicólogos trabalham com isso.
Eles sabem que o perdão faz bem à alma, te eleva, né? O perdão eleva aquele que perdoou e aquele que é perdoado. O perdão eleva todos. Rompe um ciclo que às vezes é pernicioso. Jesus ensinava isso, né? Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás com ele no caminho, porque depois vai ficar mais difícil, né? Mas tudo tem jeito, né? A reencarnação é uma bênção, porque a gente não tem mais aquela sensação de que há condenação. Não há condenação. Nós, claro, nós temos que reparar os débitos, mas sempre pela bondade infinita do alto, nós sempre teremos chance. Tá certo, gente? Obrigado aí pela atenção. Eu ultrapassei o tempo? Não? Não? Tá bom? Então tá bom. Bom, Gessé, obrigado pelas suas palavras, né? Como sempre, o Espiritismo nos conforta e nos dá forças para seguir o caminho, né? Verdade. E dentro desse princípio aí, alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta para colaborar aí com o tema, né? Não sejam tímidos, pessoal. Olha lá, tá vendo? Olá, boa noite. Oi, boa noite. Acho até que você é um pouco repetitivo, que eu sempre falo isso em várias palestras, assim, mas me incomoda um pouco quando existe essa fala de que o sofrimento, a dor, é um freio. De fato é, mas quando se entende isso, eu acho meio perigoso. Quando se entende isso como que a dor e o sofrimento por si só já vai ser um benefício, né? Eu acho que isso, alguém pode entender que na dor e no sofrimento a pessoa se compraz em estar nesse estado, achando que está evoluindo, que está se redimindo, que está, né? Não é isso. Então, assim, a dor por si só não eleva ninguém, não salva ninguém, não conserta nada. O que conserta é a sua atitude diante da dor, né? Isso aí, muito bom. Só para lembrar. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, concordo plenamente. Não é a dor, né? Na verdade, nós não cultuamos a dor. Aliás, era uma das críticas que se faziam aos espíritas em alguns momentos. Os céticos, ao criticar o espiritismo, levantavam isso, né? A ideia de que nós nos comprazemos com a dor e com o sofrimento, que na verdade nós somos adoradores da dor. Alguns criticavam dessa maneira. Claro que de uma forma mais pesada, né? Mas não é isso, gente, não é isso. Eu concordo com você plenamente. Há várias formas de você se reequilibrar. Agora, é a sua escolha. É a sua escolha. Muitas vezes, em situações extremas, a dor, ela vai servir como um despertar. Ela vai servir como um despertar. E uma vez desperto, você muda a sua atitude. Mas muitas vezes, a própria intuição da dor, né, você fala assim, olha, este caminho, aquela coisa que eu falei que a gente percebe, onde é que vai dar isto? Você sabe, tem caminhos que as pessoas escolhem que você já sabe onde vai dar. Eu vejo algumas, claro que não são todos, pelo amor de Deus, não estou generalizando, mas você vê alguns jovens, hoje você vê muitos jovens absolutamente equivocados em relação a algumas coisas. E aí, né, você começa, né? Vai para determinados caminhos e faz determinadas escolhas, e você sabe que é a escolha que vai para o mundo da criminalidade. Está ali, a um passo. Você já sabe onde vai dar isso. Vai dar dor ou não vai? Vai. Pode ter certeza que vai. Agora, muitos mantêm-se no mesmo caminho. Embora algumas pessoas falem para eles, tem lá a mãe falando às vezes, o pai falando, o irmão falando, o professor falando, sei lá, pessoas da sociedade, não quero saber disso. São impermeáveis. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas, às vezes, em situações de dor, dá um start. E aí ele começa a perceber que, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Em alguns casos, ainda é possível reverter o caminho, embora algum sofrimento. Em outros, a dificuldade para reverter o caminho é muito maior. Você já adentrou por uma escuridão que para você voltar, não é que é impossível, não é possível sim, mas é muito difícil. Então, assim, não é a dor que redime as pessoas, é a atitude em relação à dor. Perfeito, perfeito, concordo plenamente. Nós temos aqui uma colaboração da internet, pois de um senhor chamado Lourenço, de São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão? Ele fala assim...
Alguém conhece o Lourenço, né? Ah, por isso que vocês estão rindo, né? Boa noite, Gessé. Faço tantas coisas erradas que nem vale a pena comentar sobre elas. Dependendo da minha vontade, gostaria de deixar de errar para sempre, mas aprendi que devemos valorizar nossos acertos, devemos nos alegrar com as coisas boas que conseguimos fazer. Você concorda? Concordo, claro. A nossa modificação, ela é gradativa, né, gente? Ninguém acredita que as pessoas mudam de uma hora para outra. Ninguém muda de uma hora para outra. Né? Você pode, claro, deu o start de que é necessário a mudança e você começa o processo de mudança. Essa mudança não é fácil. Para ninguém é. Para ninguém. Às vezes coisas simples, maneira de falar, né? Simples, sei lá, você acha simples, mas para o outro é terrível. Ele está enfrentando uma dificuldade que para ele é muito grande, né? Você pode achar simples, mas ele não acha. E é muito difícil modificar comportamentos. Eles já estão enraizados em nós, né? Então a modificação, ela é gradativa e ela é constante, uma vez que nós queiramos modificar. A ideia é essa, é modificação constante. Agora, a gente também não pode usar isso como desculpa para dizer assim, eu erro mesmo, vou continuar errando. Claro, nós vamos continuar, mas a nossa atitude tem que mudar. Né? A tendência que nós temos enquanto seres humanos é de estarmos mais próximo daquilo que nos dá prazer. Né? E muitas vezes o que nos dá prazer, às vezes é inconfessável. Então, em vários sentidos. Então, assim, nós precisamos, sim, modificar comportamentos. Faz parte do nosso processo em direção à luz. Cada um é que vai fazer as escolhas de qual é o ritmo em que ele quer fazer essas escolhas no sentido de crescer, né? No sentido de crescimento. Bom, acho que dá tempo de mais uma pergunta. Alguém gostaria? Olá. Oi, olá, como vai? Então, eu tinha curiosidade de saber, no caso, por exemplo, dessa pessoa que matou e foi condenado à morte. Sei, a pena de morte e a execução pode já valer como resgate pelo erro cometido? Olha, no caso, todas as vezes que a gente ouve falar em morte, mesmo nos textos bíblicos, você percebe que pode ser parte de um processo de resgate. Não dá para eu dizer, olha, resgatou totalmente, eu não sei, porque isso é absolutamente complexo. Mas é parte, sim, do resgate. Você pega, por exemplo, alguns autores, quer ver, João Batista. Todos conhecem João Batista, precursor dos evangelhos e tal. Né? O que Jesus falava sobre João Batista? Ele dizia assim, alguns dizem, quem dizem que ele é? Alguns dizem que é o Messias. Outros dizem que é Elias, que voltou. Né? Alguns dizem que é Moisés. Eles diziam várias coisas acerca de João Batista. João Batista era um precursor dos evangelhos. Veio antes de Jesus, aquele que abre os caminhos, né? Aquele que, né? Voz do que prega no deserto. Bom, João Batista era um homem absolutamente rigoroso, um homem absolutamente firme, forte no sentido espiritual, mas você percebia que era um homem de muita força. Se ele usasse aquela força em outro sentido, talvez isso poderia dar uma pista de quem ele foi no passado. Aí Jesus falou quem era ele. Né? Em verdade vos digo, Elias voltou e está entre vós, e vós não o reconheceis. Não é? E aí Elias, não sei se alguém conhece o Antigo Testamento lá, Elias, ele pega os sacerdotes de um deus pagão lá do Antigo Testamento, leva para um vale lá, vale de Josafá, se eu não me engano, e corta a cabeça deles todos, lá na antiguidade, lá na época, né, em que ele era profeta do Antigo Testamento. E hoje ele volta, né? Ninguém está dizendo que ele fez aquilo de uma forma... ele achava que estava fazendo bem. Assim como o apóstolo Paulo achava que estava fazendo bem em apedrejar Estevão. Ele não achava que estava cometendo nenhum erro. É o que eles chamam de zelo de Deus, né? É um zelo equivocado, mas... Bom, enfim. Elias cortou a cabeça dos homens lá. O que aconteceu com Elias aqui? Perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Gente, eu não estou dando respostas para vocês, é só para a gente pensar. Ele achava que era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Ele teve a honra de ser precursor de Jesus.
Ele agiu de uma maneira pesada no passado, cortando a cabeça de homens, né? Ninguém está julgando, mas o fato é que aqui, né, por causa da lascívia de um homem, dos poderes da época, ele perdeu a cabeça também. Né? E ele era um homem de Deus. Você não pode pensar assim, mas como que Deus permitiu que um homem de Deus perdesse a cabeça? Mas olha lá, né? Eu não sei, né? Mas nós, né? Ele pediu? Pois é, eu não sei. Mas assim, provavelmente faz parte do processo dele de reparação. Né? Eu só estou lançando aqui para nós pensarmos. São os sinais que você percebe. Né? Você fala, olha, é verdade. A gente olha as coisas e fala, nossa, mas isso é por acaso? Né? Quantas outras coisas, gente? Às vezes tem coisas assim que você não é. Você fala assim, isso é acaso. Tem coisas impressionantes que ocorrem. Sei lá, você adota uma criança. Vocês já prestaram atenção nisso? Você adota uma criança. A criança cresce, fica adulto, você cresceu, você criou do seu jeito e tal. E aí todas as pessoas que se conhecem aquela criança falam assim, nossa, mas essa menina, ela é a sua cara. Às vezes pessoas que nem conhecem a sua história, nem a história da pessoa, falam, mas é a sua cara. Ela tem até o seu jeito, não é? E aí você fica falando assim, mas isso é acaso. Que acaso, gente? Não tem acaso nenhum, né? Então assim, a vida, ela tem uns mecanismos que nós só arranhamos. Nós só arranhamos. A gente não sabe. Mas ela tem uns mecanismos muito complexos que demonstram a bondade infinita de Deus. Né? E que servem para nós crescermos, para o nosso aprendizado, para a gente manter a nossa paz. Né? Tá bom? Muito obrigado, viu? Valeu, gente. Obrigado pela atenção, viu? Então, vamos mais uma vez nos acerenar, para que nós possamos entrar em contato com tudo que ouvimos hoje. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Pedimos que essa semana que se inicia, possamos ser inspirados, possamos dar o nosso melhor onde quer que formos. E nesse momento, podemos doar um pouco de nós também, emitindo vibrações para aqueles que mais estão precisando neste momento. Vibramos pelo nosso planeta Terra, para que ele possa, pouco a pouco, evoluir, para que cada dia mais não haja mais tanta desigualdade, tanto sofrimento. Queremos vibrar pelas nações desse nosso planeta Terra, para que elas também possam seguir os seus caminhos e que os seus governantes possam cumprir a sua missão, que nós possamos envolver a cada um deles com esse amor e com a disposição de poder doar o nosso melhor. Queremos vibrar também pelas famílias desse planeta Terra, em especial pelo tema do dia de hoje, que é a dependência química, por todas aquelas mães que estão passando dificuldade com seus filhos, que muitas vezes se sentem desesperançadas. Possamos envolvê-las, envolver as famílias de uma forma geral, com muito amor. Envolvemos também os jovens que estão passando por essa provação, por essa dificuldade, que nós não olhamos para eles com um olhar de julgar, mas com um olhar de amor, e que possamos, cada vez que vermos uma dessas pessoas passando por esse sofrimento, direcionar amor e caridade. Nós também sabemos que temos as nossas dificuldades. Quem somos nós para julgar quem quer que seja? E assim, queridos irmãos, nesse mesmo espírito das vibrações, vamos agradecer a reunião de hoje, por tudo que pudemos aprender, que nós possamos voltar agora para os nossos lares, levando também um pouco do que aprendemos aqui aos nossos entes queridos. Que assim seja. Graças a Deus. Pedir a todos que continuem em silêncio, que os trabalhos ainda continuam. E agora nós vamos para os passos. Uma boa noite a todos. Viu?